centelha de conhecimentos, de experiências, de emoções e de vida, que é muito enriquecedora para cada um que entre em contato com o outro, né? Por isso, a gente tem essa necessidade muito grande de conviver com as pessoas. Os transtornos mentais mais importantes, normalmente, estão associados a um certo grau de isolamento. É comum as pessoas que começam alguma forma de distúrbio mental viver isolada ou sentir-se isolada. Às vezes ela nem vive isolada, mas ela passa a sentir-se isolada. Verifica-se na esquizofrenia, por exemplo, sintomas como ideias delirantes de perseguição ou ideação paranoide, que é a ideia persistente de que os outros lhe querem fazer algum mal. Esse distúrbio do pensamento leva as pessoas a se isolar demais, exatamente por pensar que terá um prejuízo com o contato social. Então, o contato social, o encontro, a convivência amigável, amistosa, fraterna, a socialização, ela é indispensável ao nosso equilíbrio, não é? Na esquizofrenia, a sintomatologia mais comum consiste na redução do relacionamento interpessoal e o mergulho no mundo próprio de fantasias delirantes com características persecutórias, características de perseguição, delírios de grandeza ou mesmo alucinações auditivas. É muito comum, nos casos de esquizofrenia, as pessoas dizerem que ouvem vozes. O mundo interno do esquizofrênico quase sempre é de tal intensidade que os pacientes chegam a desligar-se completamente do meio ambiente. Alguns permanecem nesse estado por grande tempo, fragmentando os próprios pensamentos, de modo a causar bloqueio emocional com reflexos de ilógicas criações. Então, meus amigos, esquizo significa divisão. Esquizofrenia, então, é uma divisão da realidade do indivíduo. Ele começa a ter uma realidade dividida. Ele tem essa realidade nossa aqui, que nós sabemos, e tem uma realidade própria. Daí se dizer que o termo esquizofrenia tem origem nessa divisão mental, é uma ruptura, não é? Que ele tem com o sistema social e normalmente é onde ele vive. Na depressão não é diferente. O enfermo fica invariavelmente isolado, avesso a conversas, intolerante a convivências, não porque queira propriamente, mas porque não encontra motivação em si, necessita de tratamento, né? E a depressão é uma epidemia com características de pandemia, quer dizer, uma superepidemia. Hoje é muito comum a gente conhecer pessoas que se dizem deprimidas, que estão deprimidas, né? A depressão, na verdade, ela é uma intensa apatia, uma sensação de vazio, uma ausência de sentimentos e a impossibilidade de sentir prazer, uma irritabilidade exagerada, uma perda de interesse pelas atividades da vida e uma dificuldade de concentração e pessimismo nos pensamentos, lentidão de movimentos, retraimento social, distúrbios do sono ou um excesso de sono, né? Uma sonolência por horas diferentes que não à noite, né? Um cansaço e uma perda de memória, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto do sistema cultural e dos valores em que ele vive e sua relação com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações
é uma coisa completamente desassociada dele, desassociada da realidade. Então, como é que a gente vai tratar isso? O depressivo, geralmente, ele é um contrariado, né? Mas o que é ser um contrariado? Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: meu marido, minha esposa, meu amigo, ele é ótimo, mas ele não pode contrariar. Não é comum a gente ouvir isso? Não pode contrariar. Que vocês conhecem alguém que possa viver e que não se e viva sem se contrariar? Existe isso, viver sem se contrariar? Existe? É muito difícil, né? Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução constante. Nós estamos num processo de convivência com os contrários, porque são exatamente os contrários que nos enriquecem, que nos oxigenam, né? A gente vem aqui toda semana, porque aqui, como em outras casas religiosas de outras denominações, mas aqui nós nos sentimos muito bem. Isso aqui, por exemplo, para mim, e acredito que para muita gente, é a minha hemodiálise espiritual. Eu não posso passar, não posso deixar de vir aqui, né? E acredito que muita gente também. Por quê? Porque aqui a gente se desintoxica, né? Aqui há uma filtragem de pensamento, de sentimentos, de emoções. É um lugar que a gente chega, a gente fica num cantinho. Quando a gente escolhe aquele cantinho, ali já tem os terapeutas espirituais para nos tratar de acordo com o nosso quadro. Ninguém chega aqui e escolhe um cantinho para sentar aleatoriamente. Às vezes ele até muda de lugar, né? Então, por quê? Porque essa convivência, essa necessidade de estar aqui, de vir aqui toda semana, ela é muito saudável para todos nós. E o que nos faz vir aqui? É exatamente as coisas diferentes, as pessoas diferentes que a gente encontra, as coisas diferentes que a gente ouve. São coisas contrárias, o que a gente acha. Às vezes a gente acha assim: poxa, fulano fez uma exposição do assunto, fez uma palestra exatamente para mim. É aquilo mesmo que eu estava precisando. Às vezes alguém na família já está cansado de falar, a mulher, o marido, o amigo, o namorado, né? E a pessoa chega aqui, ela tem uma predisposição, uma abertura, ela já começa a ser tratada em seus pensamentos negativos, em suas vibrações, em suas dificuldades. E aí aquilo desce redondo, ela tem já uma percepção daquela necessidade. E aí a mulher diz em casa: mas isso eu já tinha cansado de falar para você, né? Não é verdade? E aí eu falo: não, mas você vê e quantas coisas que a gente lê e que a gente observa e que a gente ouve falar e que a gente não tinha percepção. É muito comum a pessoa ler um livro, chegar assim e falar assim: o livro dos Espíritos eu já li, o Evangelho eu já li, os livros de André Luiz eu já li. Mas são livros que não é para a gente ler da primeira à última página e deixar lá na prateleira: eu já li. São livros de estudos. Cada vez que você lê, você faz uma leitura diferente, você descobre. E você diz assim: mas como que eu não percebi isso antes? Como que eu já li isso tantas vezes? Já li tantas vezes essa passagem, já li tantas vezes esse livro, e eu não tinha percebido. É porque houve uma abertura, houve uma compatibilidade, houve uma condição, uma pré-condição para você chegar àquele ponto, né? Então, parece ser muito oportuna essa observação da Organização Mundial de Saúde quanto à percepção do indivíduo com relação à sua própria vida. Joana de Ângeles localiza nas existências passadas
a desestruturação psíquica predisponente aos quadros depressivos de mais gravidade. Às vezes está tudo bem com a pessoa, está empregada, está bem, as contas estão em dia, a família está bem, os filhos estão bem, e a pessoa se sente num quadro depressivo, né? Porque essa depressão, muitas das vezes, não é dessa encarnação, não é dessa fase, você não tem motivo para estar depressivo. Mas são tendências, são situações, são amores não reencontrados, né? São projeções de quadros de doença que ficaram no perispírito da gente, que é aquele corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, isso está lá arquivado. E, às vezes, esse mal-estar, essa memória espiritual, ela aflora, né? E aí as pessoas dizem assim, você tem que fazer uma prece, uma oração, ir ao centro, sei lá, dar uma rezada, dar uma macumbada, sei lá, tirar o espírito, tomar um passe, fazer não sei o quê. Realmente esse negócio funciona mesmo. É bom, seja o que for. É muito bom. Porque chega num lugar como aqui, ou seja, numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, ou numa tenda de umbanda, ou numa reunião budista, você entra com uma predisposição mental e espiritual para ter aquela percepção que aflora para o seu consciente do seu quadro, da sua necessidade. Diz a Joana de Ângeles, nas psicoses depressivas de várias manifestações, convém lembrar a presença da consciência de culpa que preexiste ao corpo. Portanto, e a formação psicológica atual, quer dizer, vem antes essa consciência de culpa, produzindo mecanismos de fuga e ação dinâmica sob o império, não poucas vezes, olha só, de enzimas neuroniais responsáveis pelo desajuste, como de fatores causais próximos e mesmo de obsessões espirituais que se fazem atuantes no quadro mensal das criaturas. Olha só, enzimas neuronais que estão no perispírito e se manifestam no corpo físico. Então, olha só como a vida da gente não se resume, ela não começa no nascimento e ela não acaba no desencarne. A gente traz uma bagagem, né, na subconsciência das vivências anteriores. E às vezes isso persiste. E é necessário a gente fazer tratamento espiritual, sim. É necessário a gente assistir às palestras, é necessário a gente não ficar limitado somente ao que houve aqui, mas ler alguma coisa em casa, né? Pegar o Evangelho, pegar o Livro dos Espíritos, pegar os livros de André Luiz, ir no YouTube, ver as palestras de Vanderlei Soares de Oliveira, ver as palestras de Adenauer Novaes. Procurem no Google, Adenauer Novaes, é um psiquiatra espírita. São palestras ótimas em que a gente vão nos dar subsídios e informações, muitas das vezes coincidentes com os nossos quadros, né?